Agora, então, acho que essa planilha a gente conseguiu destrinchar bem a importância de cada campo e como funciona. Eu trouxe um outro modelinho aqui, que também está um pouco pautado nessa mesma lógica de festa, mas para a gente. Mas tem algumas outras informações que eu acho que tipo, é um modelinho mais simples, mas que tem tudo aqui. Normalmente, como eu comentei, a gente precisa dividir os custos por área para entender quanto a gente está gastando em cada uma e o todo, né? O quanto isso reflete no todo. As divisões do que a gente chama de estrutura, de material de apoio, de artístico ou comunicação, vai depender de cada dinâmica de trabalho, da forma como cada um trabalha, mas algumas informações são meio que gerais, então eu vou passando aqui para vocês. Em estrutura, de novo, a gente tem essa questão, né? Locação, iluminação. Por vezes a gente está num espaço que já tem estrutura de som prévia, então a gente vai locar alguma coisa complementar para o que aquele artista precisa, ou não também, o que está lá vai atender. Então a gente tem de novo locação, a iluminação, os rádios, cenografia. Por exemplo, essa planilha aqui, em cenografia, a gente tem dois custos. Por quê? Um é o custo de pessoal, qual é a equipe envolvida naquela cenografia. O outro é um custo de materiais mesmo. O que eu preciso para fazer uma cenografia? Se é uma cenografia 100% artística, a equipe vai precisar dos materiais para construir aquela proposta visual que a gente fechou com eles, que a gente espera para o nosso evento. Um exemplo legal aqui que surgiu, que eu gosto de comentar sobre, por exemplo, se a gente tem uma estrutura de chapelaria, que é onde as pessoas vão e guardam as coisas, né? Fui numa festa, tô com uma mochila. Eu pago um valor para deixar a mochila lá guardada. Se é um clube mesmo, um local pensado para eventos, normalmente tem os armários, né? Que é um investimento fixo que o dono entendeu, a dona entendeu que faz sentido comprar para ter lá, porque vai usar todos os finais de semana. Quando a gente está falando de eventos independentes, que por vezes são em locações mais, a gente chama de underground, mas é aquele conceito, parede e chão, em que toda a estrutura a gente vai ter que locar e levar para o evento. A gente vai precisar comprar os locais onde vai ficar cada mochila, né? Por exemplo, normalmente tem uma sugestão de fazer com saco, pode ser sacos plásticos pensado para isso, ou sacos de lixo mesmo, enfim, que a gente vai comprar, vai armazenar o objeto pessoal do cliente lá dentro e tem que ter uma trava. Normalmente eu gosto do enforca-gato, porque você vai fechar ali na presença do cliente e ele mesmo vai abrir na retirada. Então, todos esses materiais a gente tem que estar incluso, tem que estar previsto em orçamento, né? Porque ele precisa estar lá no dia. E aí, novamente, entra naquele senso de prioridade de urgência. Se eu já previ esse material, eu comprei, ele está lá, vai ser só aplicar. Quando eu não prevejo esses custos, eu vou ter que comprar em algum mercado perto do local do evento, de última hora, e aí nem sempre o preço é atrativo. Eu vou ter que pedir de algum fornecedor que vai me cobrar essa urgência, o custo vai aumentar, enfim. Aqui a gente tem, em todas as áreas, né, a descrição que é, detalhamento, por exemplo, em iluminação, para esse eu só precisei comprar par LED, alocar, ou que seja, né, se eu entender que é a compra, que são aqueles equipamentos com luz, sabe aquele redondinho? Um par LED e vou colocar um moving. Status, entra naquele lance de quem negocia o quê, ou se, por exemplo, se essa é uma planilha voltada só para o financeiro, eu vou ter o status aqui, feito ou não, da negociação que está correndo lá com o meu executivo. Eu tenho que cobrar dele, ó, já fechou a iluminação? Quanto foi? Cobrar versus receber essa informação, né? Aqui tem um exemplo de como eu preencheria o status. Por exemplo, ai, caramba. A atração.
ela já foi fechada, eu adiantei um valor. Quanto? Sabe? No final, a ideia é que todos os campos estejam verdinhos como pagos. Se tem alguém atrasado, se tem alguém que foi pago só metade, eu vou sinalizar aqui também para eu ter um controle do financeiro mesmo, sabe? De quanto já foi e quanto ainda virá desse orçamento. Os materiais de apoio, que vai entrar tudo aqui que vocês entendem como apoio. Sei lá, eu quero locar um gradil para colocar aqui na frente do meu atendimento. Ele pode entrar tanto quanto custo estrutural quanto custo de apoio, depende da leitura que cada um faz. Nessa aqui tem um preço artístico e comunicação que eu gosto de falar um pouquinho porque por muitas vezes passa. Quando eu fecho, se tratando isso de shows com atração, né, de eventos que eu tenho uma atração, a atração principal é o artista. Eu vou ter o custo com o cachê dela, o quanto eu estou pagando pela presença daquele artista, daquela artista. Ai, perdão, isso fugiu aqui um pouco do som da rua. Eu vou ter o valor de quanto eu paguei por aquele artista, mas normalmente eu tenho mais custos além desse. Artistas têm o que. Nossa, fugiu o termo novamente. Mas assim, os artistas, eles têm o valor de custo deles e tem um outro custo que é o que a gente chama da estrutura que ele precisa para trabalhar. Por exemplo, grandes artistas, eles têm uma estrutura sonora diferente de um artista menor. Eles exigem normalmente que você tenha um sistema de som melhor, um sistema de luz melhor, enfim. Então, tudo isso tem que estar previsto em planilha, tem que estar registrado em planilha, para que eu saiba exatamente quanto me custou ter aquele artista. Se o artista é de outra cidade, é responsabilidade. Normalmente, né? Óbvio, tudo vai depender da negociação. Tem artista que prefere fechar o valor total e ele tem uma equipe que cuida da logística dele, e é isso. A maioria dos artistas, pelo menos aqueles que eu já trabalhei, eles têm o valor da atuação deles, eles têm o valor de custos gerais, né, de som, enfim, que é o evento que se compromete a custear também. Tem o valor de logística, que são as passagens aéreas, se ele não for do mesmo estado, da mesma cidade que eu, passagem aérea, rodoviária, se for mais perto, mas normalmente é um voo que está previsto em contrato. Eles têm o hotel, porque dependendo da cidade que eles venham, eu não tenho... É muito inseguro, né? Que eu marque um voo, sei lá, ele e ela vai se apresentar no meu evento às 10 horas da noite. É muito instável que eu marque um voo, por exemplo, em que ele chegue às 9 no aeroporto e aí tem um translado 1 hora até chegar no local exatamente do evento, né? Muito. A gente vai contar com atraso de voo, com atraso com trânsito local, enfim. E a maioria dos artistas também não aceita, a não ser que venha de uma lógica em que ele vai se apresentar num outro local e vai vir direto para o nosso na mesma data. Então, são custos que estão ali atrelados ao custo total dessa atração. Passagem aérea, hotel. O hotel a gente vai ter que cotar com a qualidade mínima. Alguns artistas indicam exatamente quais hotéis eles ficam na cidade, que aí esse processo de curadoria normalmente já vem da equipe do artista, né? Por exemplo, em São Paulo, tal artista só fica nestes e naquele hotel. Que são todas análises que a gente faz no momento de fechar o artista. Se a gente vai conseguir, se a gente tem budget, se a gente tem orçamento para contemplar todas essas exigências. Porque, falando de grandes artistas, normalmente essas exigências estão previstas em contrato. Então, uma vez que eu o contratei, eu estou me comprometendo não somente a pagar o cachê dele, quanto a arcar com esses outros custos. Aqui tem um aluguel do veículo, carro para translado, que é bem interessante o exemplo, porque mostra para vocês aquela questão lá do bar, né? De quando eu compro no mercado, quando eu compro direto de um fornecedor. Essa atração viria do Rio de Janeiro, e aí a gente precisava
cumprir com o deslocamento dessa atração lá do hotel, lá do aeroporto até o hotel, do hotel até o local do evento. A gente fez os cálculos, entendeu como receber também esse artista apropriadamente, né, de forma que se sinta acolhido, de forma que, enfim, ele e ela seja bem recebida. E aí, para a gente fez mais sentido locar um carro. A gente tinha uma pessoa da nossa equipe já que faz esse trabalho de motorista, de ir e vir, receber pessoas, enfim. E aí a gente locou com, hoje em dia é muito comum, né, Uber 99, e a gente percebeu, não compensa eu ter todas essas viagens para eu ficar aqui remoto pedindo o carro para lá, ou para eu ficar pedindo comprovante de reembolso, enfim. Vamos alugar um carro, uma diária de carro. A gente já tem a pessoa da nossa equipe que está adaptada a esse tipo de trabalho, vai lá buscar no aeroporto, traz para o hotel, vai do hotel, traz para o local do evento, pós-evento, leva para o hotel e para o aeroporto, consequentemente. Em algumas situações, não vai compensar o custo de você ter um motorista ou uma motorista à disposição todo esse período. Talvez compense você acordar um Uber, acordar um 99, mas tudo depende do nível de negociação. O ponto aqui é que a gente tem que ter isso muito em mente, que é um custo nosso, que está embutido na planilha e que depois esse número vai fazer diferença lá no final, sabe? A gente, por exemplo, em alguns eventos, costuma juntar o artístico com a comunicação. Comunicação é a fotografia, o fotógrafo, né, para fazer o registro do evento. Tem o catering, normalmente, catering que a gente chama, no camarim, ter aqueles, sei lá, aperitivos, a própria janta mesmo, comida, enfim. Tudo que a galera artista vai consumir enquanto estiver no nosso evento. Se é um artista que exige um camarim exclusivo, eu vou ter um custo de catering para o camarim do artista e um custo de catering para a equipe de produção no geral, fotógrafos, enfim, pessoas envolvidas no andamento do evento. E outra coisa, não se aplicava a esse caso, mas, por exemplo, que a gente também tem que colocar em planilha, que é um detalhe que por muitas vezes passa, impulsionamento. Eu tenho um Instagram, né? Hoje em dia o Instagram é uma das principais ferramentas de comunicação, enfim, né, chegar a pessoas, massificar iniciativas. Se eu vou impulsionar alguns posts, que a gente chama de impulsionar, patrocinar, né, para aparecer para um público maior do que os meus seguidores no Instagram, é um custo que tem que estar previsto em planilha. É um custo que vai ser necessário. Se é um show, por exemplo, eu preciso de bilheteria. Eu preciso de pessoas pagantes para suprir o custo que eu tive no evento, né? Um investimento. Então, eu já tenho que prever aqui na aba de comunicação esse valor para impulsionamento. E aí, nesses casos, por exemplo, que entra recibo nota. Por exemplo, todos os meus fornecedores eu tenho nota fiscal, certo? Pessoas que estão prestando o serviço para mim via PJ. O impulsionamento, eu não tenho uma nota fiscal. A gente tem aquele comprovante que vem que tem algumas pessoas consideram que tem valor fiscal, outras pessoas não consideram. Mas eu sei que o valor saiu dali, eu vou pagar o boleto direto, ou eu tenho um cartão corporativo da conta, ou eu vou reembolsar o social media que fez esse impulsionamento, mas que tem que estar previsto em planilha. Dessa aqui é basicamente a estrutura geral que a gente comentou, de o subtotal por área. Sim, não está aparecendo a tela. Não está aparecendo. Não sei se é só para mim, mas não está compartilhando. Ai, não tá mesmo, perdão, gente. Nossa, vocês não estavam vendo. Mas basicamente, eu apresentei um outro modelo de planilha que, enfim, tem essas divisões, né, de materiais dentro de cada um, dentro da estrutura, dentro do material de apoio, dentro do artístico e comunicação. Aqui a gente tem, então, vou só passar as colunas, porque vocês não estavam vendo, perdão, gente. A gente tem a descrição do que é,
o detalhamento de como é, por exemplo, iluminação. Em iluminação, nesse valor de iluminação, a gente está contemplando Power LED mais Moving, que o custo individual de cada um, a gente vai ter dentro daquele orçamento anexo, né? A gente tem o status de cada situação, que passa por saber se o executivo, sei lá, já fechou essa situação, que pode ser relacionado ao pagamento. Por exemplo, eu adianto, esse valor aqui de iluminação vai ser R$ 1.000. Eu adiantei 50%. Então, eu vou colocar isso aqui em amarelinho, aqui do lado, R$ 500. Foi pago R$ 500. No final, a ideia é que tudo esteja verdinho, porque quer dizer que todo mundo foi pago. Que todos os fornecedores, todos os materiais foram reembolsados ou já comprados por nós. Aí aqui é aquele básico, né? A frequência, o valor unitário e o valor total. Se eu tenho um custo aqui de alocação, vai ser uma única, valor unitário, R$ 5.000, por exemplo, o valor total vai ser 5. Iluminação, se eu tenho duas pistas no mesmo local e é a mesma estrutura para as duas, eu vou ter vezes 2, né? Duas estruturas de iluminação, cada uma custou, sei lá, R$ 2.000. Eu tenho R$ 2.000 por pista, R$ 4.000 total. E aí isso serve para as outras coisas também, né? Por exemplo, o rádio aqui, a gente vai alugar 5 unidades. Tá pago, não tá? Qual que é a frequência? A gente repete aqui, os 5 unidades, o valor de cada um. R$ 30, por exemplo. Aqui vai dar 150 ao valor total. E assim por diante. Aí aqui na atração é o que eu estava passando para vocês, né? Comentando de que a atração tem o valor do cachê em si, tem a logística envolvida, passagem aérea, mais hotel, eu tenho o translado, que é aquele que eu comentei, aeroporto, hotel, local do evento, hotel e aeroporto, que aí é a logística, a vinda e a logística inversa, né? Translado. Aqui, por exemplo, se eu tenho aquele impulsionamento que eu estou comentando, ele vai entrar aqui também em comunicação, e aí a frequência total. Por exemplo, se eu tenho no meu escopo de social media, que é isso, não é a gente que vai fazer, mas vou dar um exemplo empírico para vocês conseguirem visualizar. No momento que eu fechei com o designer, com o ou com a designer, eu fechei que são 5 peças, são 5 posts, né, para o Instagram, por exemplo. Se eu vou impulsionar todos os posts, eu vou ter que determinar qual que é o valor de cada post, considerando que todos tenham o mesmo valor, né? Pode ser que, por exemplo, eu queira impulsionar mais o post da bilheteria, que fala sobre os ingressos, e menos o que fala da atração. Pode ser que eu queira impulsionar o da atração para que as pessoas saibam que aquela atração vai estar no meu evento. Considerando que todos têm o mesmo valor de impulsionamento. São 5 posts. Eu vou impulsionar, vou colocar, né, R$ 100 de impulsionamento para cada uma. Vai ser o quê? Impulsionamento, aqui, peças Instagram, status. Normalmente a gente vai colocar só quando for pago, né? E vai colocando gradativamente. Amarelinho, pago, R$ 300. Então ainda faltam 2. A frequência total, ela é de 5, valor unitário 100 e o valor total 500. Eu gosto sempre de botar a fórmula entre frequência unitária e total, né? Porque frequência é o número que aquele custo se repete, valor unitário, valor por unidade, né? Por cada vez que se repete, e o valor total. Acho que parou aqui a buzina. Perdão, gente. Enfim, o home office. Eu vou encostar a porta aqui. Prontinho, perdão, gente.
Ai, a Tainara tá com a mão levantada. Pode falar, Tainara. Eu acho que minha mão tá levantada sem querer. Desculpa. Imagina, né? Acabei de levantar. Então, comentando lá o exemplo do impulsionamento, eu vou colocar o que é, né, a despesa, impulsionamento. Mas, ó, eu vi aqui que a Nathalie levantou a mão. Nathalie. Oi, obrigada. Na verdade, só uma pergunta ali da tabelinha. Você consegue voltar lá? Boto. Prontinho. Ali, em relação ao status que você comentou, por exemplo, se você já pagou metade de algo que era R$1.000, você pagou 500. Uhum. Aí ali, independente no quadradinho pequeno, por exemplo, você colocaria 500, do lado, a data que foi pago, é isso? Então, a data nessa planilha em si, ela não é uma planilha de acompanhamento financeiro de pagamentos. Ela não é uma planilha de pagamentos. É mais uma planilha geral de status de trabalho, sabe? A planilha, aquela geral que rege o projeto. Aqui, como eu colocaria o verdinho, o valor. Sabe quando você coloca link numa célula, inserir link? Eu iria inserir o comprovante bancário aqui para eu ter essa informação de data. Mas, normalmente, essa questão de pagamentos, para a gente ter a data, para a gente ter os comprovantes, rola numa segunda planilha, que aí na segunda planilha a gente consegue ser um pouco menos detalhado, sabe? Aqui a gente tem muitos detalhes. O que por exemplo, logística, passagens aéreas, mais hotel. Numa planilha de pagamento, normalmente você vai ter hotel, um campo, hotel, sei lá, tal atração, do lado data e valor, né? Qual foi o valor, pago em que data. Nessa aqui, é mais para a gente ter um planejamento geral, do tipo, essa atração aqui já teve 50% do cachê pago. A data, nesse momento, não é tão importante. E como você preencheria, então, por exemplo, esse 50%? Você colocaria a cor, amarelo ou verde, para saber se foi o total ou metade, digamos, e do lado o valor, e anexaria o link do comprovante na célula do pagamento ali. Exatamente isso, exatamente isso. A gente bota em amarelinho quando está em andamento, tipo isso, adiantei R$500. Aí aqui a gente anexa o comprovante, só se eu precisar de prontidão ir lá consultar. E aí aqui é mais o status da planilha mesmo. Por exemplo, é uma atração só. Então ela custa R$1.000, por exemplo, o valor total vai ser R$1.000. É bem visual mesmo. Essa planilha é para ser bem visual. Ai, nossa, fechou. O barulho aqui tá. Obrigada. É mais esse preenchimento mesmo. Aí, por exemplo, já aconteceu de alguns projetos ter dado um prejuízo real. A iniciativa não tinha um fundo de caixa suficiente para cobrir o valor que não foi pago, e aí eu vou precisar renegociar prazos com o meu fornecedor. Daí a gente bota como vermelhinho, e aqui a quantidade. Por exemplo, se eu já paguei algo, novamente o exemplo do R$1.000. Se eu já paguei, sei lá, R$300, eu fiz as contas aqui, eu vou conseguir dar R$300. Eu vou colocar como vermelho, porque o prazo de pagamento foi... Eu não consegui cumprir o prazo de pagamento, né? Já está numa situação de inadimplência, mas eu sei que daqueles R$1.000 eu paguei 300, tá faltando 700. E aí, enfim, negociar, entender como que a gente vai atrás de monetizar para cumprir com esses compromissos, enfim. Aproveitando isso, me despertou uma super curiosidade. Num caso desse, assim, de prejuízo, não ter como pagar, como que funciona? Para quem vai isso? Para o organizador do evento, digo, dono, né, do evento? Uhum. Porque, assim, não tem como, sei lá, não é que nem você ter um restaurante, talvez, hoje deu prejuízo, amanhã estamos aqui de novo, vamos tentar de novo. É outra situação. Então, assim, como que resolve uma situação dessa, normalmente? Nossa, é bem triste quando isso acontece, porque é exatamente isso que você falou. Por exemplo, o restaurante, ele já tem um orçamento na estrutura fixa dele, que são os funcionários, o local e os insumos, né? Os ingredientes que você precisa lá para fazer a comida. Hoje não foi um dia tão bom,
amanhã eu tenho garantida a estrutura para eu tentar de novo. Num evento que é como esse, um show, por exemplo, é todo um investimento para aquele dia, contando que aquele dia vai dar certo. Quando não dá certo, a primeira saída é mexer no caixa da empresa, ou seja, ao invés de eu somar no meu caixa, eu vou tirar da reserva que eu tenho para pagar aquilo. Não tenho reserva de caixa. Não, a empresa não tem fundo de caixa, que inclusive é uma situação que a gente tem que fugir ao máximo, mas a gente sabe o que acontece. Não tem fundo de caixa. A responsabilidade, a gente está trabalhando, prestando serviço para alguém, né? Considerando que quando o projeto não é nosso. A responsabilidade é do dono, da dona. E aí ele e ela vai tirar de finanças pessoais, de reservas pessoais. Normalmente espera-se que a pessoa que assume esse risco tenha algum plano B. Não tem. Meu Deus, o mundo está acabando. Normalmente, quais seriam as medidas? Se é um projeto que tem mais de uma via de monetização, por exemplo, esse projeto faz eventos, mas também é uma produtora audiovisual. Então, a gente vai fazer algum projeto, vender alguma coisa daquela produtora como sem fins lucrativos, entendeu? A ideia desse projeto não é gerar desse projeto B, né? Por exemplo, a produtora faz, não sei, diárias de gravação, faz comercial para a TV. A gente vai tentar fechar de alguma forma algum trabalho naquela outra via que entra mais dinheiro, porque a gente sabe que dentro de uma produtora, dentro de qualquer empresa, ela tem 5 serviços, por exemplo. Um dos serviços é o que monetiza mais, é o que tem maior frequência de venda, né? Faz com que o central é fazer eventos, mas ela faz gravação de comercial para televisão, por exemplo. A gente vai vender algum projeto desses outros braços, que sejam projetos mais fáceis, né, de serem vendidos, para cobrir o prejuízo do evento. Não tem, só faz festa, não deu certo a festa, enfim. Como que a gente vai fazer? Existem algumas estratégias que não são as ideais para fazer um evento sem caixa. Por exemplo, normalmente, o que você vai precisar pagar de prontidão é a locação. Eu desconheço, pelo menos eu nunca tive essa experiência, só se for realmente parceria mesmo, que você tem um relacionamento estabelecido com aquele local, com o dono ou dona daquela locação. Mas da minha experiência, a grana que eu já pesei real, minimamente, para fazer o evento, é a locação. Então, aí se você vai pegar empréstimo, empréstimo eu não falo nem só de banco, né? Talvez empréstimo pessoal e tal, enfim, você precisa garantir uma locação para fazer isso numa segunda data. E se você, em diversos momentos, é um bom pagante dos seus fornecedores, você vai negociar isso com os fornecedores. Garantir também, deixar formalizado que o pagamento vai ser feito pós-evento. E daí, a importância da gente ter essas planilhas, da gente ter esse trabalho mais qualitativo. Porque, por exemplo, num evento que deu total prejuízo, em teoria, se eu tenho uma boa planilha que atende a dinâmica do meu trabalho, eu vou conseguir perceber onde foi o erro. Investir demais em iluminação. Por exemplo, eu acho que pessoalmente, a galera que costuma trabalhar comigo, a gente não gosta de fazer evento só por fazer, tipo, uma estrutura ruim de evento, quando você chega numa festa e fala, cara, os caras estão aqui só para ganhar dinheiro porque o público não tem suporte nenhum. Só que por muitas vezes a gente tem que balancear um investimento para conforto mínimo e um investimento real do que eu gostaria de oferecer para o público. Se eu perceber, olha, eu estou investindo muito num bom sistema de som, numa boa iluminação e não estou tendo retorno em bar, em bilheteria. Então, a gente vai fazer um segundo evento com todos os acúmulos daquele que deu prejuízo e com todos os acúmulos de negócio. A ideia é que esse segundo evento. E aí, no planejamento, a gente precisa estruturar as coisas de forma e por estruturar, eu digo, o valor que eu vou pagar para cada fornecedor, o escopo de trabalho, né? Provavelmente eu vou ter que fazer um evento mais simples, com um escopo reduzido, para que o valor dos fornecedores caiam. Eu já tive eventos assim que Deus lá de cima, aquelas cuidando. Mas de dar evento em no segundo,
a gente precisou fazer essa negociação com os fornecedores para pagamento posterior ao evento, e por ser posterior, a pessoa cobrou um pouquinho mais caro, porque ela precisou, por exemplo, ela tem um custo logístico, ela precisou usar a reserva dela para poder estar no evento comigo e receber depois, né? E deu certo, tipo, foi um risco que a gente correu e deu certo, mas a gente mudou também algumas questões estruturais, valor de bilheteria, até que horas a galera entra VIP com o nome na lista, qual era o valor do cardápio. Enfim, eu acho que quando um evento dá prejuízo e a única alternativa que você tem é fazer uma segunda edição para se autopagar e cobrir o prejuízo, tem que ser uma estratégia muito acertada, sabe? E, infelizmente, não existe fórmula, mas existem ferramentas. Existe a gente ter uma planilha totalmente estruturada para enxergar onde eu estou gastando mais e falando sobre receita, onde eu deveria receber, onde eu não estou recebendo o que é esperado. E aí entra em tudo, né? Nessas pequenas despesas que às vezes a gente esquece mesmo, gente, esquece, passa, a gente é humano. Trabalhando com duas pessoas, às vezes rola algum ruidinho de comunicação, a pessoa não te passou a tempo, enfim, pode super acontecer. Eu acho que o segredo, a estratégia do segundo evento é tentar amenizar ao máximo esses ruídos que houveram nas primeiras. Trabalhar com produção desse tipo de evento pode ser muito frustrante quando você ainda não tem uma audiência fixa, quando você não tem um público fixo. Porque é isso, você faz o melhor, mas tudo ainda vai depender da resposta do público, né? Por vezes a gente já fez um evento que tinha tudo para dar certo, chegou no dia, estava frio. A previsão do tempo dizia que ia fazer calor, estava frio, era um local aberto. Gente, frio em local aberto, assim, as pessoas, tem gente que comprou o ingresso, mas não vai, você estava contando com consumo de bar. Choveu, nossa, cara, acabou o evento em local aberto com chuva. Foi um risco que você correu no momento da locação, pensando que ia fazer sol sim. Então, você vai pegando todos esses acúmulos para fazer um segundo evento mais seguro possível, sabe? Acaba sendo até um cenário conservador, esse último evento, mas que a gente toma como estratégia para tentar suprir o que não rolou no primeiro. Infelizmente, tem muito disso também. E acho que basicamente é isso, assim. E aí, por exemplo, se eu vou numa sequência... Desculpa. Eu ia só assim, então na verdade uma finalização. Basicamente, se a gente tem um evento que deu prejuízo, por exemplo, falando nessa parte de evento mesmo, né? A gente tem um evento que deu prejuízo, normalmente vai sair do bolso da emergência daquela pessoa, que é o dono, né, do evento, mas trabalhar para, num segundo momento, verificar, né, o que pode fazer diferente para poder dar certo, mesmo que enxugue alguma coisa para poder ter um lucro maior, para recuperar o dinheiro para a pessoa que é o dono do evento, porque no caso um fornecedor não tem como ficar esperando, né? Tipo, na maioria das vezes a organização de um outro evento vira, etc. Isso vai sair do bolso do dono e depois ser reposto para ele, normalmente? Sim, só que já teve situações, eu já trabalhei para donas que não tinham como suprir. E aí esse é o babado, né? Porque você tem que fazer um segundo evento num tempo razoável. Só que assim, os fornecedores também que trabalham com eventos, não que eles tenham obrigação, viu, de aceitar de forma alguma. A gente sabe que data de pagamento é data de pagamento. Mas se você tem uma relação já de cumprir com seus prazos, de ter uma boa dinâmica de trabalho, por vezes eles vão entender, sei lá, que você precisa de 20 dias, de 30 dias, sabe? E aí é você se recuperar para fazer um segundo melhor. E aí o que eu ia até comentar como última assim, alternativa, você vende 2 eventos ruins. Se for uma questão sintomática ainda, por exemplo, não tem público. A festa não tem público, não recebe pessoas o suficiente para ter bilheteria, para ter bar. E aí eu estou vindo numa sequência de prejuízo, eu não estou conseguindo minimamente o que a gente chama de saúde financeira, né? Não estou conseguindo suprir os custos essenciais do evento. Chega um momento que você precisa reavaliar o formato do que você está fazendo e se vale a pena estar fazendo o evento antes de investir na sua audiência, sabe? Tipo, real, assim, eu mesma nunca passei de chegar numa encruzilhada assim,
Então, acaba sendo muito uma visão minha analítica e não real de experiência. Mas eu acho que se você fez 2 eventos, 3 eventos, às vezes, e prejuízo seguido de prejuízo, é um problema estrutural. E aí a gente precisa entender qual é o pilar ali que não está funcionando. Se é público, ou eu vou adequar real, tipo, reduzir drasticamente a estrutura do evento, porque quando você faz um evento, você sempre espera muitas pessoas. Você espera minimamente a sua audiência. Se você faz um evento todo mês que recebe 1.000 pessoas, você vai fazer agora em junho mais uma edição desse evento. Você espera receber essas 1.000 pessoas e possivelmente mais. Você vai adequando sempre a sua estratégia de comunicação, de marketing, para atingir mais pessoas. Se eu percebo que eu não estou atingindo mais pessoas, e muito pelo contrário, eu não estou caindo no meu número fixo, então eu tenho que sair dessa estratégia de investimento e de crescimento, sabe? Tenho que ser um pouco mais conservador e adequar toda a estrutura do evento para um evento menor. Por exemplo, aqui em São Paulo acontece muito, eu posso falar mais por São Paulo, na Baixada também, em Santos, algumas colegas me comentam que também é uma prática, em outras cidades eu não tenho como falar com tanta propriedade. Mas, por exemplo, fazer parceria com clubes, tipo, a gente chama de clubes, né? Tipo, os clubes da cidade. Tem aquela balada lá que é uma balada referência no centro da cidade. Rola muito parceria no sentido de eu levo a minha festa que tem um nome, um conceito artístico, tem uns DJs, tem algum público, e vou naquele local lá fazer uma edição. Essas edições normalmente não são tão lucrativas quanto ter uma festa sua, sabe? Quanto você ter toda a estrutura, porque é isso, quando você tem um evento seu, que você faz a locação, você faz tudo, o custo é maior, mas consequentemente a margem de lucro é maior também, porque você está lucrando de todos os espaços, da portaria, do bar. Rola muito uma prática aqui em São Paulo de fazer parceria com casas assim de festa, casas de show, casas de balada. E aí, normalmente, você entra com um artístico seu, né? O seu artístico, os seus DJs, enfim, a sua equipe, por vezes, e o local entra com o local em si, o físico, que aí é a estrutura de som, a iluminação, a estrutura de bar. Porque pensa só, a estrutura de tudo isso aqui, ó, que eu tenho que locar: rádio, cenografia, chapelaria, iluminação, som, locação, enfim. Eu tenho tudo isso e ainda outras coisas que não estão aqui na planilha, né? Eu tenho tudo isso para custear. Se eu vou num espaço que eu só tenho essa aba aqui, ó, que eu só tenho artístico, o meu custo cai assim exponencialmente, né? E uma outra vantagem desse tipo de parceria é que normalmente essas casas fixas já tem o público delas também. Então você está juntando o seu público com o público de uma casa ali, que normalmente essas casas são mais tradicionais, estão há anos. Normalmente casa de shows, de festa, tem uma boa localização na cidade, sabe? Então, além do público fixo dela, pelo menos eu já fiz disso algumas vezes, principalmente quando mais nova. Tava ali pela Augusta, em São Paulo, por exemplo, queria ir beber alguma coisa, dançar um pouco. Você entra em qualquer casa que tá ali na região, você olha, tá tendo música eletrônica aqui, tá tendo pop aqui, tá tendo funk aqui, por exemplo. E você entra e consome, bebe, muitas vezes você não fica a noite toda, mas você foi um público, você consumiu de alguma forma. Essas casas têm essa ferramenta, né? Tem esse público fixo. Também é uma saída. Ao invés de eu investir num evento todo meu, eu faço essa parceria. Aí, normalmente, uma prática geral, assim, a casa fica com consumo de bar, tudo que vendeu de bar vai ser da casa, e a nossa festa, o nosso projeto fica com a bilheteria. Isso é tudo muito variável, viu, gente? É muito de negociação, de como cada casa funciona. Outras, eles ficam com o bar, a casa fica com a receita do bar e pede uma porcentagem da bilheteria. Outras ainda, você tem que pagar um custo mínimo lá de locação, né, para a reserva da data, e aí eles ficam com o bar e você com a entrada. Cada casa vai funcionar de um jeito. Mas a gente já se usou desse artifício para poder fazer dinheiro, sabe?
ou quando está precisando de reserva de caixa também, enfim. E é muito louco pensar nessas coisas, o quanto tudo é uma coisa só, né? Você tem várias ramificações, mas tudo volta na questão da decisão financeira. Quando eu comentei lá do microfone mais cedo, que eu entendi que é melhor eu comprar um microfone do que eu ficar locando. Se eu tive um prejuízo, eu preciso fazer uma festa, vocês concordam que se eu tenho uma estrutura mínima de equipamento, do que eu preciso para fazer acontecer, o meu custo vai ser menor, porque eu já tenho lá. Tem um desgaste do equipamento? Tem. Mas, poxa, eu tô com prejuízo, eu tô com fornecedores que eu não paguei. Super vale a pena eu usar os meus equipamentos para ter uma outra edição, sabe? Então, por isso que é legal sempre pensar num projeto a longo prazo. Eu tenho colegas que são DJ, produtora, tipo assim, donas de iniciativas, e que tem, assim, uma estrutura maravilhosa de som, sabe? Tem minimamente um sub, uma boa caixa, tem uma CDJ, tipo, uma CDJ pode custar cerca de 30 mil. Então, para projetos, assim, menores, nem sempre é uma opção, né? Mas você começar a pensar isso a longo prazo. Fiz uma festa, eu tenho que pagar todo mundo, eu tenho que ter uma quantia disso, né, que vai para o meu fundo de caixa, mas o quanto eu consigo ir investindo na própria festa? Porque você está investindo na manutenção do seu negócio, sabe? Em ter, sei lá, rádios. Vou locar rádio, será que não compensa comprar? Todo custo, por mais irrisório que pareça, faz uma diferença absurda no total, tipo, no quanto você vai lucrar ou não. Essa planilha, inclusive, a parte que eu não passei foi basicamente isso. Você tem o orçamento total das áreas, você tem um orçamento só do bar e da estrutura, porque nesse tipo de evento, o bar é muito fundamental, né, para saber se a gente vai ter lucro ou não. Aí aqui, receita é o que entrou, né? Você vai ter o valor que é do bar mais da entrada, aqui deu esse valor, e qual que é o lucro? A ideia é que esse valor seja maior do que a soma desses dois valores, porque aqui você vai ter o orçamento total das áreas, estrutura, artístico, enfim. E aqui você vai ter só o orçamento do bar do bar e a estrutura de bar, né? Assim, a receita do bar e da entrada, minimamente, assim, no mínimo, ela tem que ser maior do que o próprio custo com o bar. Não existe eu gastar mais no bar do que o que ele vendeu. E aí, esse valor aqui tem que cobrir esses dois. Porque num evento eu tenho muitos gastos, mas a única forma de receita, a única forma de monetizar que eu tenho é bar e entrada, só. Se for um evento gratuito, então, eu só tenho bar, sabe? Então, é basicamente isso. E aí, aqui eu vou conseguir visualizar quanto eu tenho de lucro para, então, começar a tomar essas decisões. O lucro é real, o valor que sobra depois que você pagou todo mundo. Mas a minha festa custou... E por isso que nesse custo você precisa ter muito registrado tudo que você gastou. Já teve situações de produtora executiva, por exemplo, não me passar algum custo. E aí, para mim, o lucro, nossa, sei lá, teve 10 mil reais de lucro, por exemplo. Depois eu soube que tinha um fornecedor que eu deixei, que eu não sabia, né? Não estava no meu radar, e foi fechado 3 mil. Olha como o lucro reduziu, foi para 7. Enfim, tudo entra na planilha. Na maldita e na feliz planilha. Aqui eu mostrei para vocês um estudo de entrada que a gente faz, às vezes. São valores, assim, de algumas festas que tem um custo médio aqui de festas independentes e populares em São Paulo, mas isso pode custar mais ou menos. A gente tem, quando a gente faz evento assim, a gente tem normalmente uma quantidade de VIPs que a gente distribui. Esses VIPs são pessoas que talvez tenha alcance nas redes sociais. Então, se ela estiver lá e ela mostrar que ela está lá, ela fizer um story falando que ela está lá, provavelmente isso vai chamar mais pessoas. VIP os familiares da equipe. Pô, você é produtora financeira, você tem um companheiro, uma companheira. Você vai querer que o companheiro ou a companheira vá com você. E, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, seu namorado não vai pagar para entrar numa festa que você está trabalhando. Mas todos esses VIPs é importantíssimo ter em planilha. Por quê? Porque o espaço, falando de... Isso quando você tem uma grande venda de ingressos, né? E portaria.
o espaço tem um número de lotação. Se eu tenho 1.000 pessoas e eu vendi 900 e poucos ingressos, 950, eu tenho 50 para o VIP, acabou, não posso vender mais na portaria. Então, os VIPs têm que estar extremamente contabilizados, de verdade, para você ter uma boa qualidade de evento. Aí aqui eu vou ter os antecipados vendidos online, os antecipados a 15, que normalmente é pré-venda, né? Que a gente chama. Sabe quando abre aquela pré-venda? 100 ingressos na pré-venda por R$15. Aí lote 1, primeiro lote já foi para 20. Quantos foram vendidos? Lote 2, 25. Quantos foram vendidos? Isso de todos vendidos online, né? E aí você vai saber quantas pessoas você espera receber na festa. Ah, mas muita gente compra e não vai. Mas se eu vendi um ingresso para a pessoa, é a minha responsabilidade que tenha espaço para recebê-las. E aí, por exemplo, na portaria, quanto entrou em dinheiro? Na portaria já foi para 30. Quantos foram vendidos em dinheiro? Quantos foram vendidos em cartão? Por quê? Vendidos online, vendidos em cartão, a gente tem uma taxa aí. Eu não vou receber R$15 por ingresso do que é vendido online. Tem uma porcentagem da plataforma, né? Que são plataformas que vocês conhecem. Não vou nem ficar aqui fazendo marketing, mas lá o site que faz a venda do ingresso, ele me cobra uma porcentagem. É assim que ele monetiza o negócio dele. Então, eu não vou receber esse valor total. Eu tenho que ter isso em mente numa planilhinha para descontar. Os em dinheiro é o valor real. Se eu vendi a 30, eu vou receber R$30. Que aí depois eu vou fazer o depósito na conta, enfim. E aí, o estudo do que está aqui é muito para a gente ir tomando decisões no dia do evento. Por exemplo, você vai fazendo, no dia do evento, você vai fazendo acompanhamento, né? Já venderam tantos ingressos. A soma do que entrou lá, mais os seus vendidos online, nunca pode ser maior do que a capacidade da casa. Se a capacidade, sei lá, são 1.000 pessoas, eu vendi 980, por exemplo, a gente tem que repensar se vai vender na portaria e quanto vai vender na portaria. Isso na comunicação tem que estar muito alinhado. Isso que eu estou passando agora é até um feeling de produção geral, não é nem financeiro, mas eu acho que é legal compartilhar com vocês. Se eu já vendi muito antecipado, a minha comunicação no Instagram, no WhatsApp, não pode ser de venham, tem ingresso na portaria, tipo, massificar isso. Porque senão eu vou ter vou ter um público lá na minha portaria que não vai entrar, que vai estar bravíssimo com razão, e eu não vou ter espaço para receber essas pessoas. Se eu já recebi o dinheiro das pessoas antecipados, se a pessoa comprou antecipado, ela quer garantir o ingresso dela. Então, tem que estar garantido, sabe? E aqui eu trouxe uma segunda estrutura de bar, né, para vocês, do custo total aqui, o custo bar e estrutura. No custo bar, como operacional de staff aqui, eu tenho um coordenador, um chefe, uma chefe, um gerente, a gente tem a pessoa responsável aqui, que vai ter um cachê, eu tenho o staff envolvido, né? Montagem e desmontagem de bar, que é um trabalho à parte, porque descarregar muitas vezes descarregar do caminhão ou descarregar levar de um espaço para o outro até o bar. Enfim, a gente tem aqui montagem e desmontagem de bar, que aí vai ter a frequência. Por exemplo, se são 5 pessoas envolvidas na montagem, desmontagem, eu vou botar aqui 5, o valor de cada uma para ter o valor total. Ou, se for a mesma pessoa que vai montar e desmontar, né? Eu vou trazer, uma estrutura muito grande de evento, o evento vai ser muito longo, eu vou ter uma equipe de montagem e uma equipe só para desmontagem. Então, eu vou colocar aqui, são 10 pessoas envolvidas na operação, o valor unitário é esse, o valor total aqui. Os atendentes mesmo, qual é a carga horária que a gente estipulou, e aí o valor de cada uma, porque aí entra naquilo que eu comentei. Se eu fechei a pessoa por hora, na frequência aqui, vai ser 8 horas de cada um, né? Se são 4 pessoas, vai ser 16,32. Vai ser 32 vezes o valor da hora aqui para eu ter o valor total. Eu fecho, normalmente, esses atendentes de bar, caixa,
eu costumo fechar por serviço, mas eu oriento ela, né? Tipo, 8 horas, ó. Esse é o valor por 8 horas, que a gente até costuma pautar no valor de mercado por hora, né? Por exemplo, se um caixa cobra, sei lá, R$ 20 por hora, por exemplo, ele vai trabalhar 8 horas, a média ali vai ser R$ 160 o cachê dele. Aí eu vou ter aqui a quantidade deles, o estrutural do bar, o carreto, quanto custa, carreto, a logística, enfim. Eu tenho que manter essas bebidas geladas, então tem o gelo britado. O gelo britado é o que é usado, né, para conservação. O em cubo é usado para fazer os drinks mesmo. Daí a importância de saber um pouco desses detalhes, porque normalmente a gente vai usar muito mais britado do que em cubo, porque o britado é o que enche aquelas tinas. Então tem que ter essa proporção no fechamento depois que o chefe, a chefe de bar vai me passar. Tem copo? Se tivesse canudo, tinha que estar tudo aqui na estrutura do que é necessário para fazer o bar girar. Aí aqui eu tenho os produtos e aquela mesma estrutura, né? A quantidade de cada um. E aí você vai pautar se você vai cobrar por caixa ou por unidade. Isso vai contabilizar, na verdade. Isso depende da forma como você comprou. Por exemplo, normalmente é mais fácil cobrar por caixa, óbvio, né? Uma caixa tem 24 unidades, ponto. Mas tem alguns fornecedores que trabalham no bonificado, por exemplo, ele te bonificou uma caixa. Os que eu já trabalhei, a maioria são, se eu abrir a caixa, eu não posso devolver, eles vão cobrar a taxa inteira. E aí eu vou ver o que eu faço com a sobra. Mas já trabalhei com alguns que trabalham por unidade mesmo, tipo 10 latas de cerveja, 20 latas, e eles retiram a lata. Então, essa dinâmica de negociação é o que vai direcionar como você coloca essa quantidade. E que são detalhes que são importantes a gente ter em vista, né? Valor de custo, o valor total quando for por caixa, porque aí são 5 caixas de 20 unidades, enfim. O valor de venda e o valor total de cada uma. Porque no valor de venda, a gente vai saber a margem de lucro, né? Isso encerra um pouco daquela planilha, desse modelinho que eu comentei com vocês. E aí, o estudo de entrada, normalmente, a gente faz o estudo e depois faz uma copia, né, essa estrutura embaixo, para saber o que foi real, qual foi o estudo, quantas pessoas eu estimei receber e quantas eu de fato recebi. E o bar. Quando a gente falou mais cedo sobre algumas planilhas menores que já atendem, porque essas planilhas acabam sendo para projetos maiores, né? Eu achei aqui num registro uma que eu recebi, essa aqui. Fê, posso Oi? pedir, desculpa te interromper, posso pedir para você voltar na outra, só para eu tirar uma dúvida, por favor? No caso, a unidade, que é como normalmente eu vejo, já saberia lidar melhor. Mas no caso aí, se a gente trabalhando com um fornecedor que vende caixa, especificaria produto, por exemplo, caixa, escola, trabalharia todos os custos e valores como sendo da caixa, que é o jeito que ele cobra, certo? Ou mesmo assim, trabalharia a unidade, mesmo o fornecedor trabalhando com caixa? Não, é tudo com caixa, né? Isso, é legal você saber como você quer trabalhar. Óbvio, assim, pra gente, por exemplo, eu também tenho mais facilidade de lidar com unidade. Eu vejo o custo da caixa para eu saber lá com o fornecedor. Mas eu preciso saber da unidade para eu saber quanto custou cada unidade, quanto que eu vou vender e tal. Mas você concorda que, por exemplo, se o fornecedor trabalha por caixa, ele vai me cobrar a caixa que saiu, mesmo que tenha sobrado, sei lá, uma caixa de cerveja, tem 12 unidades, né? Se eu tiver aberto eu precisei pegar uma cerveja de lá para servir o meu cliente, ele vai me cobrar as 12 e as 11 vão ficar comigo. Então, é importante eu trabalhar por caixa para sempre ter essa noção de quanto saiu, quanto vendeu. Porque entra de novo naquela questão do destilado. A gente tem que contar com essas sobras. Se o fornecedor trabalha com caixa, ele não vai pegar de volta. Pronto. Eu acordei daquela forma. Eu sei que ele não pega as latinhas de volta, né? Se ele me cobrar uma caixa, e sempre, gente, sempre, eu acho que eu nunca tive um evento na minha vida com um fornecedor que trabalha de caixa, de bater certinho, tipo, ele me vendeu 20 caixas e eu vender todas as unidades das 20 caixas. Não, sempre sobra. E aí, a gente, para saber essa porcentagem que sobra, é muito no teste, entendeu? Não tem como eu saber até ter
algumas edições da festa para ir entendendo os hábitos dos meus clientes, né, do meu público. Mas você vai percebendo, no final da festa, sempre sobra aí 5 unidades, 10 unidades. Você vai orientando a sua equipe do bar, porque, na correria, quantas vezes chegava no final da festa, tinha 3 caixas abertas, com cada uma faltando uma unidade só, sabe? Sendo que poderia ter aberto uma caixa só. Não sei se ficou claro esse exemplo agora. Não, sim. Eu particularmente trabalho com o bar, né? Então essa parte para mim é um pouco mais fácil de lidar. De visualizar, né? A produção que é mais nova, assim. Então essa parte eu consigo visualizar bem. Como por aqui normalmente, unidade, pelo menos eu sou de Santos, os lugares que eu trabalho normalmente são unidade, eu nunca tinha visto esse modelo de caixa. Para mim não faz sentido, se for caixa, eu trabalhar com valor unitário, porque vai me cobrar pela caixa. Então ali, por exemplo, se foram, exemplo aleatório, 5 caixas de cerveja, aí estaria 5 caixas Skol, custo R$30, valor total 150, por exemplo. A venda, se eu fosse fazer cada caixa por 50, valor total de venda 200. Eu coloco assim ou coloco o que eu vendi apenas? Então, normalmente, o que você pode fazer é fazer uma planilha híbrida, porque foi te cobrado tantas caixas, mas você só vendeu o líquido que você vendeu. O que é legal é botar uma coluna aqui. Por caixa, você sempre vai seguir por caixa. Peguei 10 caixas, vendi, né, as 10 caixas, e aí você tem que ter o valor de lucro. Quando você for calcular o lucro, você vai calcular sob caixa. Por quê? Porque você está vendendo na caixa. E aí, do lado, você vai colocar o líquido, que foi o real. Tipo, dessa caixa eu não vendi as 12 unidades de cerveja, eu só vendi 5. Mas a margem de lucro tem que estar estipulada no total, justamente para você conseguir quantificar essas perdas, por assim dizer. Não é de todo perda, porque a gente guarda, né, armazena e vende na próxima edição. Mas naquele momento, ter que arcar com aquele custo nem sempre é interessante, né? Ter que arcar com o custo da caixa, sendo que você não consumiu a caixa inteira. Por isso que é legal tá previsto em planilha essas sobras, assim. Porque sempre sobra, sempre sobra. Aí, por exemplo, num bar, eu, enquanto público, odeio chegar no bar e a cerveja tá quente. Então, eu vou sempre gelar com sobra, né? Mas dependendo, se você não tiver para onde direcionar essas cervejas, novamente, entra nessa perda. Óbvio, você ter um chefe de bar, uma chefe de bar que tenha esse feeling, assim, de ir repondo conforme vai vendendo e tal, é importante. Mas nem sempre você vai ter um chefe ou uma chefe de bar que tenha esse feeling e nunca vai ser preciso. Nunca. Acho que de bares, assim, é até muito engraçado porque é nostálgico, né? Agora, em tempos de pandemia, perceber como era. Eu tenho uma chefe de bar que é maravilhosa, e eu tinha muito esse alinhamento com ela durante o evento. Ela falava, Fê, quantas já foram vendidas? E aí eu ia passando para ela, e aí a gente ia alinhando. Já retiraram, porque ela bar do canhoto, né? Compraram tantas, já retiraram, sei lá, foram vendidas 300 unidades de cerveja. Só retiraram 200. Então, tem 100 fichas aí com público, ou 100, enfim, compras. Vão vir retirando durante a noite. Eu tenho que ter, no mínimo, 150 geladas. Por quê? São 100 que já estão compradas e 50 que com certeza vai ir vendendo ainda durante a noite, sabe? E é isso, sei lá, se na madrugada tem 300 vendidas e tem 200 só geladas, a gente precisa correr para gelar mais. Em 4 horas da manhã, por exemplo, eu tenho 500 vendidas e só retiraram 450. Se eu vejo que na pista já não tem quase ninguém mais, eu não vou gelar. Aquelas 50 que estão geladas, vai suprir e ainda vai sobrar um pouquinho se tiver uma eventualidade de venda, sabe? É muito esse feeling. Só que são essas estratégias para ter cada vez menos sobra. Só que, infelizmente, quando a pessoa trabalha com caixa, nesse lance de consignado, a gente precisa ter esse custo muito forte na nossa cabeça, de eu paguei 30 na caixa, eu vou vender ela 60, por exemplo, porque eu tenho 20 reais de lucro real e esses 10 reais é para suprir essas sobras.
já tem que calcular, né, com isso. Então, ali no caso, você acrescentaria uma linha, por exemplo, de valor líquido de venda. Sim, valor líquido, para eu saber de fato mesmo quanto vendeu e quanto é sobra. Entendi, obrigada. Imagina. Essa aqui, eu achei aqui em planilhas, às vezes que eu recebo, enfim, até porque isso, eu gosto sempre de estar de olho nas planilhas que outras pessoas usam para saber o que a galera está usando, o que fez sentido, o que não fez, né? Por exemplo, esse daqui foi um evento feito em pandemia, daqueles eventos que fazia online, enfim. Ele tem um ingresso a 10, um ingresso a 15, um a 20 e acho que a pessoa podia doar uma cesta básica, que aí eles cobraram 50. Era bem aqueles eventos para ajudar a galera dessa área, né, que estava sem trabalho, enfim. Então a gente tinha não foi um evento meu, eu tô falando assim, não com tanta propriedade, mas só para a gente destacar, tipo, qual foi a estrutura. Separou-se um campo aqui para saber o que foi o venda, o que foram doações diretas, de alguém que foi lá, doou tanto, e aí como foi a forma desse recebimento, porque entra naquilo que eu falei, né? Esses daqui, tudo isso somou 1.835. Tem a taxa, porque não foi 1.835 que caiu na minha conta. O site cobrou uma porcentagem. Doações diretas são todas transferência, boleto, enfim. Então, são doações diretas real. É o valor real que eu vou receber dentro daquilo que foi doado. Aqui foi um total arrecadado, juntando as vendas menos a taxa e as doações diretas. E aqui era para quem foi isso, né? Se eu não me engano, estava organizado por ordem de cachê, tipo, quem teve um valor destinado um pouquinho maior, quem teve um pouco menor. Basicamente foi isso. Então você vê que é uma planilha bem curtinha, não é nenhuma planilha, né? São tipo quadros assim, e que já atende, até porque nesse aqui é mais um visual, porque como foi doação e tal, a galera tipo, se prontificou dentro de uma linha um pouco mais solidária, não tem lucro, eu não tenho que quantificar o lucro, eu não tenho que calcular de onde sai esse lucro, para onde vai, remanejar tantos valores. Não, eu recebi, direcionou para as pessoas e eu vou prestar contas para ficar claro ali para todo mundo para onde foi. E o total arrecadado, que aí se... Eu nem sei dizer se houve outras edições, mas saber, né? Se está caindo, se está aumentando, enfim. É bem simplesinha. Essa doação é quando o ingresso é revertido totalmente para direcionado a alguma coisa, alguma instituição ou causa? Não, o doações diretas, eu lembro, que foi um projeto de uma colega, né? Que eles disponibilizaram, tipo, o Pix para fazer doação direta e ADM. Na época não tinha Pix, era TED ainda. Foi no ano passado. Então, por exemplo, o Simpla, por que foi separado? Doação direta e a venda. Porque aqui foi o que a galera pagou para entrar na festa. Foi tipo essas festas online, que a galera entrava e tal. Então, aqui eu tenho real detalhes, né? Teve ingresso de 10, depois de 15, depois de 20, teve o módulo da sexta, e teve doações diretas, que eu lembro que abriram. Se você consegue doar, por exemplo, um valor acima de R$50, chama a gente na DM e tal. E aí, tipo, aqui eu deixei até os tipos. Eu enfim, né, não vou falar de onde veio, mas porque eu lembro que essa colega me comentou que, tipo, sabe essas contas virtuais? A gente consegue gerar boleto, né? Então, geraram alguns boletos para a galera conseguir fazer sem ter a taxa de TED. Na época não tinha Pix, então tinha um pouco desse empecilho, né? Por conta da taxa e tal, que o pessoal não quer pagar. Então, as pessoas podiam doar uma quantia maior via boleto ou transferência. E aí foi identificando de como cada um foi pago, porque o boleto leva de 2 a 3 dias para acreditar, né? Entendi, sim, agora. Eu não estava entendendo esse crédito no meio da planilha. Então, se creditou ou não, era um status, porque é isso, a transferência... o TED, né? Fez, caiu, pronto, o valor está disponível. E o boleto era para saber se foi creditado ou ainda não.
porque tem esse tempo aí, né, para o banco processar, enfim. E que, inclusive, é que agora não faz mais sentido dar essa dica, né? Mas antes, eu pedia muito, assim, de fornecedores que tinham essas contas digitais, o boleto, porque aí eu não tinha custo com TED, né? É que agora com o Pix facilitou muito nesse sentido. E esses bancos digitais, até a transferência não cai também fim de semana. Só na segunda, a não ser que seja para o mesmo, né? Agora com o Pix, não. Cai. Mas antes não também. Antes era, tipo, mesmo sem transferência, tipo, no Nubank, não caía no final de semana. Só no próximo dia útil. Só se fosse de Nubank para Nubank, né? Isso. Você não... Eu lembro que os Nubanks, enfim, esses bancos digitais, Inter, enfim, você não pagava TED para fazer, né? Para, enfim, transferir para outros bancos, mas tinha um horário da mesma forma de um banco tradicional. Acho que era das 6 da manhã até 5 da tarde, se eu não me engano. Era até 5 da tarde. Baitas correrias, às vezes, para poder subir o pagamento a tempo. E nessa época ainda tinha esse rolê de taxa de TED. Daí imagina você, a pessoa vai fazer uma transferência para você como doação e ela ainda vai ter que pagar TED. E não é tão barato, né? Alguns bancos chegavam a cobrar R$15 por transferência. Então, foi uma medida assim que eles tomaram para poder reduzir o custo. Tipo, uma das pessoas da equipe tinha um Nubank, inclusive, daí ela fazia boleto para quem queria doar. A pessoa falava, vou doar R$100, e ela gerava o boleto, enfim, e não tem custo, né, pro Nubank. Não tinha custo de boleto. Algumas contas tinham um limite por mês de boletos que você podia emitir. Na época, essas dicas faziam sentido, agora já está ultrapassado com o Pix. É até muito louco, né, gente? Como na nossa área as coisas mudam muito rápido. Aqui é um exemplo daquele consignado que eu comentei, de caixa, de reposição. Aqui, ó, é a unidade com que... Isso daqui é uma planilhinha de consignado, deixa eu contextualizar. Porque quando você compra, você comprou aquela quantidade e é isso. Você vendeu o que você comprou, sobrou. No consignado, é legal ter esse fechamento assim bem em mente. O que foi entregue, a quantidade, né? Cerveja é em pack, que a gente chama. Deste lado é em garrafa. E esse daqui deve ter sido em unidade, porque está aqui vazio. Aí, se teve reposição, por exemplo, eu pedi 50 caixas dessa cerveja aqui. Durante a noite, vendeu mais do que eu esperava. Eu precisei pedir reposição. Então, eu vou registrando aqui essas reposições. Inclusive, essa é uma planilhinha que é bem legal de ter no celular, sabe? Para você ir registrando em tempo real. Nem sempre você consegue levar um notebook para a área de... Eu, por exemplo, mesmo trabalhando com financeiro, eu tinha, por alguns meses, eu tinha um notebook, gente, horrível. Que hoje em dia eu olho e falo, como eu conseguia trabalhar naquele notebook? Tipo assim, era uma tragédia, ele era muito lerdo, enfim. Então, esse tipo de planilhinha, assim, é o tipo de planilha legal de você ter no celular. Porque se você não tem um notebook, você consegue ir fazendo mesmo, né, em tempo real pelo celular. Tipo, teve a reposição, você já vai registrar aqui. Então, o seu pós-evento vai ficar muito mais fluido, né? Porque você já tem as informações. Daí, teve, sei lá, foram entregues 20 caixas, eu precisei de mais, pedi mais 20, só que aí sobrou, eu devolvi 10. Então, no fim, eu consumi 30 caixas, né? Porque é a entrega, mais a reposição, menos o que foi devolvido. As sobras aqui é em unidade. Por exemplo, lembra aquele que a gente está conversando, né? De trabalhar por caixa. Sobraram 5 latas de cerveja. Aí aqui eu vou botar 5 unidades. Se sobrou caixa mesmo, porque o que acontece? O bar tá tudo gelando com gelo mesmo, né? O gelo derrete. Se a tina não estiver bem fechada, eu já tive bares que vazou um pouco da água. E aí o consignado não recebeu de volta também a caixa porque estava molhada. Ele não ia conseguir vender para uma segunda pessoa, né? Se sobrou uma caixa, aí você vai colocar, sobrou uma caixa. E aí o valor por caixa e o total. Que aí é aquilo, né? Se eu fui 30, se eu fiquei com 30, vai ser esse valor vezes 30 aqui. E aí é de todos os produtos que são consignados.
No caso da garrafa, é a mesma lógica da caixa, que a caixa é mais fácil de visualizar, né? Mesmo uma garrafa. Se abriu a garrafa, eu não vou poder devolvê-la. Que inclusive é uma orientação que eu sempre passava para a equipe de bartender, para a equipe de bar, para os bartenders ficarem sempre atentos se já tem uma garrafa aberta, porque eu já tive evento e acontece também, gente, é isso, de a equipe lá para trabalhar, os produtos são meus, não eram deles, e ter 3 garrafas de uísque abertas, por exemplo, cada uma faltando um golinho assim, sabe? É desesperador, mas é isso, a gente tem que arcar com essas garrafas. E aí aqui é o total, né, de tudo, no fim, tudo que eu vou precisar pagar, para eu saber o valor do fornecedor e eu bater com o dele também. Porque esse fechamento aqui, normalmente é um fechamento nosso, né? A gente vai fazer. E aí vai vir o fechamento do consignado. E aí a gente vai bater se está tudo certinho. Eu já tive várias vezes de ter alguma confusão com o consignado. E não necessariamente por má fé, mas é porque dependendo do tamanho do fornecedor que você trabalha, às vezes a equipe deles é reduzida também, sabe? Por exemplo, nos meus projetos, eu tenho sempre uma preferência de contratar mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, e no mundo que a gente vive, enfim, com todas as disparidades de oportunidade, nem sempre essa equipe vai ter a estrutura para te atender tão bem quanto atenderia uma empresa que é referência na área, sabe? Quando a gente contrata esse tipo de serviço, a gente já tem que estar preparado para essas eventualidades. Então, eu sempre tinha o meu controle, por exemplo, para bater com o controle do fornecedor, sabe? E aí a gente garante que o que eu estou pagando é real, tipo, efetivamente é o que foi utilizado. E aí eu deixei aqui algumas dicas, boas dicas, que são dicas no geral, de coisas que às vezes quando a gente não tem todos esses acúmulos, quando a gente não aprendeu na experiência, é legal a gente estar atento. Esteja atento a cobranças extras. Entra muito nessa questão do, sei lá, vou dar o exemplo do consignado. Você tem que pedir tudo de uma vez. Se tiver reposição, tem uma taxa de frete. O primeiro, tipo, o frete é de graça, mas se for necessário repor no meio da noite, tem uma cobrança de frete. Então, quando você for fazer a sua planilha geral, você já tem que considerar essa possibilidade. Tem que estar no seu radar, que pode ser que você tenha que pedir alguma reposição. Trabalhando com varejo que eu digo é isso, né? Venda de bar, venda de produtos. Faça sempre a porcentagem, a previsão de porcentagem das máquinas. Essa previsão varia horrores, depende da empresa que você fecha, depende do seu faturamento, né? Normalmente, conforme o seu faturamento vai aumentando, essa taxa vai diminuindo. É inversamente proporcional, né? A porcentagem da máquina com a porcentagem que você vende. Antes de atrasar, renegocie prazos e multa. Por exemplo, se você fez no contrato, eu nem trouxe contrato em si, até porque tipo, eu não tenho... eu tenho acúmulos, mas eu não tenho formação em direito, né? Então, eu não sei com propriedade, não me sentiria confortável de trazer contratos para vocês. Mas, por exemplo, muitas vezes no contrato, a gente já tem lá 5% de multa, mais 1% por dia. Renegocia com você viu que não vai dar, tá fazendo o fechamento da festa, ó, não deu certo. Renegocia o prazo, mantém, sei lá, multa de 5%, mas pede para ter, você estipula um prazo e pede para ser isento da multa por dia. Enfim, são várias formas da gente negociar. Sei lá, tá atrasado dessa vez? Então no próximo evento, o fornecedor sempre te dá desconto, é um fornecedor que você trabalha sempre, e você sabe real que ele te cobra uma quantia, mas para concorrentes ele cobra mais. Nesse aqui, já que eu vou te pagar atrasado, no próximo a gente fecha o valor total sem desconto. Enfim, hoje em dia, falando sobre comunicação, hoje em dia o WhatsApp se torna uma ferramenta de trabalho, né? Não tem como a gente estar aqui falando sobre o WhatsApp, via WhatsApp, né? O WhatsApp acaba sendo um apoio. Mas uma dica é sempre manter comunicações estruturais por e-mail. Você, sei lá, está negociando no WhatsApp, tudo bem, é super comum. Acontece muito e facilita sim. Eu não sou também totalmente contra o WhatsApp, mas negociou, fechou, vai lá no e-mail. Fulano, conforme negociamos, o valor é tal, a ser pago tal, enfim.
crie seu próprio e-mail. Cada vez mais eu tenho aprendido que bons fornecedores é importante não só para aquele projeto, como te fortalece enquanto profissional. Se você vende o seu serviço para um outro projeto, já falando, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que é uma equipe comprometida, que eu, sei lá, trabalho com essa mesma equipe há 2, 3 anos, enfim, é um diferencial para você. Então, faz uma planilhinha simples, anota na agenda que seja. Ai, não sou muito das planilhas, faço só porque precisa dentro do trabalho. Vai anotando na agenda, iluminação, tem fulano, o telefone é tal, o e-mail é tal, ou pelo menos o telefone para contato. E guarde recibo e nota fiscal de tudo, ainda que seja em meios eletrônicos. Isso entra muito na questão lá do Pix, né? Antes, eu tinha pastas e pastas na minha casa de documentos, contrato, nota fiscal, recibo do Uber. Eu imprimia e guardava tudo dentro da mesma pasta de cada evento, né? Quando por muito tempo eu trabalhei um pouco com a informalidade, gente, acontece. No evento fazia um recibinho, pagava em espécie, é isso. Eu tinha pastas de recibo. Hoje em dia, não é mais uma prática minha, até por uma questão ambiental mesmo, né? Também de não ficar imprimindo documento que não seja extremamente necessário, a comunicação está cada vez mais virtual. Mas faz uma pastinha no Drive e guarda tudo lá. Tudo. NF, recibo. Se for um e-mail que você acha que é importante, que talvez possa se perder, tira o print e bota no Drive. Melhor você ter em 2 locais do que não ter aquele histórico de negociação. E acho que por hoje, assim, basicamente é isso. Queria pegar esses minutinhos finais para ver se surgiu alguma dúvida, se alguém queria dividir alguma coisa. Opa. Só dizer que as dicas de hoje foram maravilhosas. Muito boa.